Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 7, o módulo de reações inorgânicas da frente 1, que é a frente de Química Geral. Agora nós vamos tratar sobre o seguinte tema: ocorrência das reações de simples troca ou deslocamento. Então nós vamos agora aprender não só a construir os produtos da reação de simples troca ou deslocamento, mas também vamos aprender a dizer se aquela reação ocorre ou não. Ou seja, se ela realmente vai originar produtos ou se os reagentes simplesmente não vão reagir. Para isso, você tem que aprender essa série de reatividade. Você já deve ter tido contato com ela outras vezes, e aqui eu coloquei de uma maneira que você possa aprendê-la, de uma maneira que você possa colocar aí na sua memória, ok? Então, da direita para a esquerda, eu coloquei aqui, ó, reatividade crescente. Então, quem tiver do lado esquerdo é mais reativo do que quem tiver do lado direito. Da direita para a esquerda, cresce a reatividade. Também cresce a eletropositividade. O que é eletropositividade? É a tendência para perder elétrons. Enquanto a eletronegatividade é a tendência para ganhar elétrons, eletropositividade é a tendência para perder elétrons. Então, quem tiver mais do lado esquerdo tem maior tendência para perder elétrons, portanto, para sofrer o quê? Oxidação. Por isso que eu coloquei aqui, da direita para a esquerda, aumenta a tendência de sofrer oxidação, ou seja, perder elétrons. Então, quem tiver do lado esquerdo é mais reativo do que quem está do lado direito, é mais eletropositivo do que quem está do lado direito, tem mais tendência de sofrer oxidação do que quem está do lado direito, ok? Então, quais são os metais mais reativos? Quais são os metais mais eletropositivos? Quais são os metais que têm maior tendência de sofrer oxidação? São os metais da família 1A e 2A. Portanto, os metais alcalinos e alcalino-terrosos. Metais da família 1A. Lítio, sódio, né? Linac roubou Césio na França. Lítio, sódio, rubídio, césio, frâncio, ok? Família 2A, Bela Margarida casou com o senhor Barão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, né? E por aí vai. Depois desses metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são os metais mais reativos, nós temos os metais chamados metais comuns, que eles são menos reativos do que esses metais alcalinos e alcalinos terrosos. Mas são metais que têm também ainda tendência de sofrer oxidação. Metais que estão geralmente no nosso cotidiano. Alumínio, o manganês, zinco, cromo ou crômio, ferro, chumbo, são metais comuns. Aí nós temos aqui o hidrogênio. Esses metais, ó, antes do hidrogênio, você vai já ver, no nosso segundo caso, são metais que reagem com ácidos, ok? E do lado direito do hidrogênio são os metais nobres. Metais nobres por quê? Por que são conhecidos como metais nobres? Lembra dos gases nobres? Gases nobres são átomos, né, que dificilmente reagem. Tanto é que são gases encontrados isolados na natureza na forma atômica, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, aqui também faz referência a isso. Um metal nobre é um metal que tem pouca tendência de sofrer oxidação. Esses metais nobres, em geral, são mais caros, porque dificilmente se oxidam. E em alguns deles, ó, são até usados em joias, né? Como a prata, o ouro. Então nós temos o cobre, o mercúrio, a prata, a platina, que pode ser usada para fazer próteses, né? O ouro. Então são metais nobres, metais que dificilmente sofrerão oxidação, ok? Então, metais da família 1A e 2A, alcalinos e alcalinos terrosos, metais comuns, hidrogênio e metais nobres. Essa sequência você tem que saber, ok? Tem algumas provas mais fáceis que apresentam a sequência e que é apenas que o aluno saiba interpretá-la. Que no caso aqui, quem tiver à esquerda é mais reativo, tem mais tendência de sofrer oxidação do que quem está à direita. Então nós vamos estudar essas reações de simples troca ou deslocamento
para efeito didático, dividindo-as em 3 grupos, ok? Ou em 3 casos. O primeiro caso, nós vamos estudar metal deslocando metal, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente dizer se a reação ocorre ou não, né? Entre o zinco e o cobre, é o nosso exemplo 1, e se ocorrer, você vai completar os produtos, tá ok? E aí, o zinco consegue ou não deslocar o cobre? O zinco é um metal comum. O cobre é um metal nobre. Isso significa que o zinco é mais reativo do que o cobre. Quem for mais reativo consegue deslocar o outro metal. Quem for mais reativo vai sofrer oxidação deslocando o outro metal. Então, sem dúvida, o zinco vai conseguir deslocar o cobre. E aí você sabe que o zinco, né, ele tem NOx fixo. Como o zinco tem NOx fixo, a carga dele é Zn2+, e o sulfato aqui, ó, do sulfato de cobre, é o SO4 2-. Então, qual é o sal que vai ser produzido quando o zinco deslocar o cobre? Vai produzir o sulfato de zinco, que é o ZnSO4, e o cobre, como o zinco tomou o lugar do cobre, o cobre agora fica na forma de metal. Se você olhar direitinho, essa reação é uma reação de óxido-redução. Por quê? O zinco, ele passou de 0 para mais 2, né? Para 2+. De 0 para 2+, vou até destacar aqui, ó, de 0 para 2+, ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, como o zinco está à esquerda do cobre, ele tem grande tendência de sofrer oxidação. Pois foi isso que aconteceu. O zinco sofreu oxidação. Ele passou de 0 para 2+. Já o cobre 2+, ó, se transformou em cobre 0. Se você olhar aí, na verdade, o cobre 2+, ele sofreu o quê? Redução. Você pode até destacar isso, ó. O cobre 2+, ao se transformar em cobre 0, ele ganha 2 elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Então, essas reações de simples troca, elas estão sendo aqui reações de oxirredução. Tanto é que uma reação pode receber mais de um critério de classificação. Essa reação tanto é uma reação de simples troca, como também é uma reação de oxirredução. Um critério não exclui o outro, ok? Então, realmente, o zinco desloca o cobre. Essa reação ocorre, porque o zinco é um metal nobre, metal comum, desculpem, enquanto o cobre é um metal nobre. Um metal comum é mais reativo do que um metal nobre. Então ele desloca. O que é que significa deslocar? Maior tendência para sofrer oxidação, maior eletropositividade, maior reatividade. Pessoal, o contrário acontece. Será que o cobre consegue deslocar o zinco? Não, porque o cobre está à direita do zinco. Só consegue deslocar quem está à esquerda. Então, se uma reação dessa aparecesse, o que é que você colocaria aqui? Essa reação não ocorre. Por que é que ela não ocorre, pessoal? Porque se ela ocorresse, se o cobre tomasse o lugar do zinco, ficaria sulfato de zinco, né? Sulfato de cobre, desculpem. Aí o cobre teria sofrido o quê? Oxidação. Ora, mas o cobre não tem tendência a sofrer oxidação, ele é um metal nobre. Então, se você completasse essa reação, o que é que seria? Vamos lá, colocar o cobre no lugar do zinco. Seria CuSO4, e agora o zinco ficaria como um metal isolado. Aí, se você olhar, você vai ver uma inconsistência nisso. Por quê? Porque o cobre teria passado de 0 para 2+. De 0 para 2+, ele perdeu 2 elétrons. Portanto, ele teria sofrido oxidação. Mas ele é um metal nobre. Ele tem menos tendência de sofrer oxidação do que o zinco. Quem tende a se oxidar é o zinco e não o cobre. E aí, outra inconsistência. O zinco 2+ teria passado para zinco 0.
De 2 mais para 0, já que o sulfato é SO4 2-, de 2 mais para 0, o zinco 2+ teria ganho 2 elétrons. Quem ganha 2 elétrons sofre redução, mas o zinco não tem tendência a se reduzir mais do que o cobre, ele tem a tendência a se oxidar. Então você vê claramente que essa reação não ocorre, esses produtos não são formados, né? Eles não são formados porque você vê grandes inconsistências. Quais são as inconsistências? Primeiro, o zinco 2+ se reduzindo, ele tem tendência, o zinco é a se oxidar. O cobre se oxidando, na verdade é o zinco que tem maior tendência a se oxidar do que o cobre. Então essa reação de cima, ela ocorre. O zinco se oxida porque quem está à esquerda tem maior tendência a se oxidar, e o cobre 2+, consequentemente, acaba se reduzindo, ok? Um cátion de metal nobre, ó, tende a se reduzir e não a se oxidar, para formar o metal correspondente, que no caso aí foi o cobre. Vamos colocar mais um exemplo para provar que você está muito preparado para dizer se uma reação onde um metal vai tentar deslocar outro metal, através de uma reação de simples troca, se ela ocorre ou não. Vamos para o segundo exemplo de uma reação de simples troca ou deslocamento, onde um metal desloca um outro metal. Nós temos aqui o cobre para reagir com o nitrato de prata e a prata para reagir com o nitrato de cobre. Uma reação é o contrário da outra. E aí, o cobre consegue deslocar a prata? Essa é a pergunta. A prata consegue deslocar o cobre? Essa é a pergunta. Vamos para a primeira pergunta. O cobre consegue deslocar a prata? Veja bem, o cobre é um metal nobre, a prata também é um metal nobre. Só que a prata é mais nobre do que o cobre, né? Você com certeza gostaria de receber uma joia de prata. Já se alguém lhe oferecer uma joia de cobre, é até um metal nobre, mas você não vai ficar essa alegria toda. A prata é mais nobre do que o cobre. A platina é mais nobre do que a prata. O ouro é mais nobre do que a platina. Para a esquerda, maior tendência de sofrer oxidação. E aí a pergunta, o cobre consegue deslocar a prata? Sim. Apesar de serem dois metais nobres, o cobre tem mais tendência de sofrer oxidação do que a prata. Então vamos fazer esse deslocamento, essa simples troca. O cobre vai tomar o lugar da prata. Veja bem, quando o cobre tomar o lugar da prata, o cobre, vamos colocar o cobre 2, né? Cobre 2. Já que tem 2 mols aqui, vamos colocar o nitrato, que é o NO3-. Quando você inverter aqui, ó, você vai ter CuNO3-2. CuNO3-2, que é o nitrato de cobre 2. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2, eu estou usando o cobre 2. E aí, o cobre tomou o lugar da prata, a prata agora fica como um metal isolado. Essa reação ocorre. Por que ela ocorre? Vamos ver que ela tem consistência, essa reação. Primeiro, o cobre passou de 0 para 2+. De 0 para 2+, o que é que você me diz? O cobre perdeu elétrons, perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem se oxida provoca a redução. Por isso que ele é chamado de agente redutor. Já a prata, se você olhar, era Ag+ e NO3-. Num elemento simples, o NOx é 0. Então a prata nós podemos dizer o quê? O que foi que aconteceu aí? Ele passou de Ag+ para Ag0. De Ag+ para Ag0, ele ganhou um elétron. Esse cátion ganhou um elétron. Quem ganha elétron sofre redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Essa reação ocorre? Sim, ela ocorre porque está tudo coerente. O cobre, como ele está do lado esquerdo da prata, ele tende a sofrer o quê? Oxidação. Ele desloca a prata.
e realmente ele acabou se oxidando. E o Ag+, que é o cátion que está à direita, ele não tende a se oxidar. Ele tende a se reduzir para formar o metal nobre, que no caso é a prata. Então essa reação ocorre sempre que quem estiver à esquerda consegue deslocar quem está à direita. Já o contrário não vai ocorrer. A prata não vai conseguir deslocar o cobre. Né? Que aí vai acontecer tudo o contrário daquela reação anterior. No lugar do cobre se oxidar, ao passar de 2+ para 0, porque iria produzir isso aqui, não é? Ó, vamos fazer essa reação. O Ag+ tomando o lugar do cobre, ó. Ag+ e NO3-, que é o nitrato, vai produzir AgNO3. AgNO3, né? E agora, a prata tomando o lugar do cobre, o cobre ficaria como um metal isolado, ok? Como nós temos 2 nitratos, ó, 2NO3, teria que colocar um 2 aqui na frente para ficar 2NO3. Como tem duas pratas, está aí a reação balanceada. Por que essa reação não ocorre? Essa reação não ocorre, portanto, esses produtos não são formados, né? Esses produtos não são formados. Por quê? Porque a prata, ao passar de 0 para +1, ela estaria se oxidando, mas a prata está do lado direito. Quem está do lado direito não tende a se oxidar. É quem está do lado esquerdo, que no caso é o cobre, que tende a se oxidar. Já o cobre 2+, né? O nitrato é 1-, já o cobre 2+ passaria para cobre 0. De 2+ para 0, ele teria ganho 2 elétrons. Quem ganha 2 elétrons sofre redução, mas Alexandre, o cobre está do lado esquerdo. É para ele se oxidar e não para o seu cátion se reduzir. Show de bola! Você está tendo um aprofundamento não só superficial de dizer, quem está do lado esquerdo desloca quem está do lado direito. Você está entendendo por que quem está do lado esquerdo desloca quem está do lado direito. Porque quem está do lado esquerdo, ao deslocar quem está do lado direito, sofrerá oxidação. E realmente quem está do lado esquerdo tem maior tendência a se oxidar. E por que o contrário não ocorre? Porque quem está do lado direito não desloca quem está do lado esquerdo. Porque se você fizer isso, você vai colocar um metal nobre, que tem menos tendência a se oxidar, se oxidando. Isso é uma incoerência. Então tá aí 2 exemplos, nosso primeiro caso de reação de simples troca ou deslocamento, que é fazer a reação metal deslocando metal. Essa sequência de reatividade tem que estar na nossa cabeça, ela é fácil de memorizar. Metais alcalinos e alcalinos terrosos são os que têm mais tendência de se oxidar. Depois metais comuns, como alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro e chumbo, hidrogênio. E aí depois os metais nobres, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Vamos agora para o segundo caso, continuando estudando as reações de simples troca ou deslocamento, colocando se os produtos serão formados ou não. Lembre-se que aqui nesse exemplo eu completei com os produtos, mas a reação não ocorre, não forma esses produtos, só para lhe mostrar que realmente seria inconsistente a prata se oxidar e o cobre 2+ se reduzir. Não é isso que ocorre, na verdade é o cobre que se oxida e o Ag+ que se reduz. E aí aqui uma observaçãozinha, um aprofundamento para você. Às vezes tem aluno que diz assim, o cobre se oxidou e a prata se reduziu. A rigor está errado. O cobre realmente se oxidou, mas não foi a prata que se reduziu. Porque um metal não pode ganhar elétrons. Ou um metal perde elétrons ou não acontece nada com ele. No caso, não foi a prata que se reduziu, foi o Ag+ que se reduziu. Então, quem se oxida, nesse caso aqui, é o metal. Mas quem se reduz não é o metal, é o cátion do metal. É o Ag+ que se reduz, ok? Aprenda esse detalhe para você ficar sempre muito bom nesses conteúdos que a gente está estudando. Vamos então para o segundo caso. Segundo caso de reação de simples troca ou deslocamento. É agora o caso onde o metal vai deslocar o hidrogênio. O hidrogênio que estará na forma de H+, geralmente
na forma de um ácido. Então nós temos aqui, vou colocar pelo menos uns 3 exemplos aí para você. Primeiro exemplo, o magnésio reagindo com ácido clorídrico. E aí, o magnésio reage com ácido clorídrico? E outras perguntas, o magnésio consegue deslocar o hidrogênio que está na forma de H+ do ácido clorídrico? Ora, o magnésio é um metal alcalino terroso, família 2A. O hidrogênio está aqui, ó. Então o magnésio está do lado esquerdo do hidrogênio. Então o magnésio consegue deslocar o hidrogênio. Sempre quem está do lado esquerdo consegue deslocar, mas você entende por quê? Que quando o magnésio deslocar o hidrogênio do ácido, ele vai sofrer o quê? Oxidação. Quem está à esquerda tem maior tendência de sofrer oxidação. Pois vamos fazer isso. O magnésio tem carga fixa, né? Vou colocar aqui no cantinho, vamos colocar aqui no cantinho, o magnésio tem carga fixa, 2+, né? Com o cloreto Cl-, vai produzir o quê? Usando a regrinha de inverter aqui as cargas, ó, o sal produzido vai ser o MgCl2. Então o magnésio, ao deslocar o hidrogênio, produz o sal, que é o MgCl2, e o H+ sai na forma de gás hidrogênio. Muitas vezes a gente representa uma setinha aqui, ó, voltada para cima, para indicar que isso é um gás que é liberado na reação. Para a gente balancear essa reação, ó, como nós temos 2 cloros, você coloca 2 cloros, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, um magnésio, um magnésio. A reação está balanceada. Pessoal, por que essa reação ocorre? Porque quando ela ocorre, o magnésio passou de 0 para 2+. De 0 para 2+, ele perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Já o H+, ó, ele passou para NOx 0. O NOx é uma substância simples, é 0. De +1 para 0, ele ganhou um elétron. Quem ganha elétron sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Então já estou aproveitando as reações de simples troca ou deslocamento, que são também reações de oxirredução, para lhe mostrar como é que a gente descobre quem está se oxidando, quem está se reduzindo, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, que é algo muito simples, ok? Então essa reação ocorre. O magnésio consegue, magnésio que está na família 2A, consegue deslocar o H+ presente no ácido clorídrico. Primeiro exemplo, essa reação ocorre, ela é muito consistente. Vamos para um segundo exemplo. Segundo exemplo de reações de simples troca ou deslocamento, metal deslocando hidrogênio. Vamos colocar agora o ferro para reagir com ácido sulfúrico. A pergunta é, o ferro consegue deslocar o H+ do ácido sulfúrico? Ora, o ferro, Alexandre, é um metal comum. Ele, portanto, está do lado esquerdo do hidrogênio. Se ele está do lado esquerdo, ele é mais reativo, ele tem maior tendência de sofrer oxidação. Portanto, ele vai deslocar o hidrogênio. Essa reação ocorre. Vamos ver qual é o produto formado. Veja bem, o ferro pode ser ferro 2 ou ferro 3, né? Vamos usar o ferro 2. Se o ferro, eu estou considerando o cátion ferro 2 e o sulfato SO4 2-, quando as cargas são iguais, a gente não inverte, simplesmente cancela, e aí nós temos o sulfato ferroso, ou sulfato de ferro 2. Vou colocar o produto, FeSO4, e o H+ sai na forma de gás hidrogênio, né? Setinha para cima, indicando que esse gás é liberado no meio reacional. Já está tudo balanceado, sim, 1 mol de ferro, 1 mol de ferro, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Está tudo balanceado. Vamos indicar quem se oxidou e quem se reduziu. Como o ferro está à esquerda do hidrogênio, ele tem maior tendência de sofrer oxidação. E foi isso que aconteceu. Ele passou de 0 para 2+. De 0 para 2+, ele perdeu 2 elétrons, portanto sofreu oxidação. Quem sofre oxidação provoca a redução. É o ferro que está fazendo o H+ se reduzir. Por isso que ele é chamado de agente redutor. E o H+?
O H+, ele se transformou em gás hidrogênio, que tem NOx zero, porque é uma substância simples. De +1 para 0, ele ganhou um elétron. Quem ganha elétron sofre redução. Quem sofre redução faz o outro se oxidar. Foi o H+ que fez o ferro se oxidar. Por isso que ele é chamado de agente oxidante, ou simplesmente oxidante. Então essa reação ocorre. Então qualquer desses metais aqui que estiver à esquerda do hidrogênio, metais da família 1A, 2A, os metais comuns, eles se oxidarão na presença do H+, e o H+ será reduzido, portanto sofrerá redução. Vamos para mais um terceiro exemplo de metal deslocando hidrogênio. Terceiro exemplo, vamos ver aqui a reação do ouro com o ácido clorídrico. E aí, o ouro consegue deslocar o H+ do ácido clorídrico? Não. Por que não? Porque o ouro está à direita do hidrogênio. Só consegue deslocar o hidrogênio quem está à esquerda. O ouro é um metal nobre. É um metal que não vai se oxidar na presença do H+, do ácido clorídrico. Então essa reação simplesmente não ocorre. Então você não vai fazer o produto dessa reação, que seria o cloreto de ouro 1 ou cloreto de ouro 3, porque o NOx do ouro é +1 ou +3, ele tem NOx variável, e liberar gás hidrogênio. Você não vai completar essa reação, que seria o ouro se oxidando e o H+ se reduzindo. Não vai acontecer. Essa reação não ocorre, ok? Você não irá formar os produtos, porque esses produtos que seriam formados, o ouro estaria se oxidando, mas ele está à direita, portanto ele não tem tendência a se oxidar, e o H+ estaria se reduzindo. Na verdade, qualquer metal só vai se oxidar na presença de um ácido se estiver à esquerda nessa série de reatividade, ok? Com isso nós já vimos dois casos, ó, metal deslocando metal e metal deslocando hidrogênio, e para nossa tranquilidade, continua valendo a mesma série de reatividade que você aprendeu, ok? Quero agora fazer um aprofundamento para quem vai fazer vestibulares de alto nível, como por exemplo, IMITA. Antes de apresentar para vocês o terceiro e último caso de ocorrência de uma reação de simples troca ou deslocamento, eu quero fazer aqui um aprofundamento em relação a reações de metais nobres com ácido nítrico e sulfúrico concentrados. Então, esses metais nobres podem reagir com o ácido nítrico e o ácido sulfúrico concentrados. Eu coloquei aqui 3 exemplos, só que nessa reação não é o H+ que vai se reduzir. O metal vai se oxidar, mas quem vai se reduzir não é o H+. Portanto, não vai haver liberação de gás hidrogênio, como você constatará aqui, ó. Então vamos lá, apresentando esses 3 exemplos. Na primeira reação, ó, o cobre reage com o ácido nítrico concentrado, produzindo nitrato de cobre 2, água, e libera o NO. Não liberou gás hidrogênio. Se você olhar quem se oxidou e quem se reduziu, ó, o cobre passou de 0 para 2+. Foi o cobre, portanto, que sofreu o quê? Oxidação. Quem se reduziu não foi o H+, ó, porque ele continua na forma de H+ lá na água. Quem se reduziu, ó, foi o nitrogênio aqui, ó, -6, 1+. O nitrogênio é 5+, né, para poder zerar. E aqui o nitrogênio, como o oxigênio é 2-, o nitrogênio é 2+. Então, o cobre, ao passar de 0 para 2+, sofreu oxidação, perdeu 2 elétrons. E o nitrogênio, ao passar de 5+ para 2+, ganhou 3 elétrons, portanto, sofreu redução. Então, os metais nobres podem ser oxidados na presença de ácido nítrico e sulfúrico concentrados, mas quem se reduz não é o H+. Quem se reduz não é o H+, porque essa série de reatividade não pode ser contrariada. São outras reações que estão acontecendo. Não é a reação onde o metal se oxida e o H+ se reduz. Não é.
o metal se oxidou, mas quem se reduziu foi o nitrogênio. Portanto, são reações mais complexas, que eu só estou falando aqui na forma de um aprofundamento, para quem vai fazer Unicamp, FUVEST, militares, IME, ITA, que essas reações podem estar presentes, ok? Beleza? Então, o cobre se oxidou, passando de 0 para 2+, e o nitrogênio se reduziu, passando de 5+ para 2+, aqui no monóxido de nitrogênio. Aqui a prata com ácido nítrico produziu nitrato de prata, água e dióxido de nitrogênio. Veja que nunca produz o gás hidrogênio quando um metal nobre reage com ácido nítrico ou ácido sulfúrico concentrado, porque são outras reações, não está mais seguindo essa série de reatividade. São outros tipos de reações mais complexas. Se você olhar, a prata também se oxidou, porque passou de 0 para +1. E quem se reduziu de novo foi o nitrogênio. De 5+ para 4+. De 5+ para 4+, ele ganhou um elétron. Portanto, sofreu redução. E aqui, o cobre reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de cobre 2, água e SO2. De novo, não produziu o gás hidrogênio. Agora produziu o dióxido de enxofre, o SO2. O cobre se oxidou, passou de 0 para 2+. E quem se reduziu? 2- do oxigênio, 1+ do hidrogênio, -8, mais 2, fica 6+, né? O enxofre passou de 6+ para 4+. De 6+ para 4+, ele ganhou 2 elétrons, portanto se reduziu. Então tá aí, reações de metais nobres com ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrado, onde o metal se oxida, mas quem se reduz não é o H+, portanto não há liberação de gás hidrogênio. Quando é ácido nítrico, ou libera NO ou NO2, o monóxido de nitrogênio ou dióxido de nitrogênio. E quando é ácido sulfúrico, libera o SO2 como gás, ok? Depois desse aprofundamento, aí sim, vamos agora para o terceiro e último caso de ocorrência das reações de simples troca ou deslocamento. Terceiro e último caso de ocorrência de reações de simples troca ou deslocamento. Sem dúvida, os casos que mais caem nas provas são os 2 primeiros casos. Metal deslocando metal e metal deslocando hidrogênio, que você utiliza aquela mesma série de reatividade que você já aprendeu. Qual é a série? Metais da família 1A e 2A, depois metais comuns, hidrogênio e depois os metais nobres. Nós vamos ver agora o terceiro e último caso, para que nenhum dos casos fique fora do seu aprendizado e da nossa aplicação, da nossa explicação, que é o caso onde a metal desloca a metal. Agora você tem que aprender uma outra série de reatividade que os livros apresentam, mas você já sabe essa série, porque eu uso aquela mesma sequência de eletronegatividade com uma frasezinha que você já sabe. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, esses ametais aqui, ó, do flúor até o fósforo, né, que é o que nos interessa na prática, é aquela mesma série que você já conhece. Então você diz, Alexandre, agora eu estou tranquilo demais, porque aquela série de reatividade para metal com metal e metal com hidrogênio eu já aprendi. E essa daqui também eu já sabia, porque é aquela série de eletronegatividade que você já nos ensinou, então estou muito tranquilo. Da direita para a esquerda, a reatividade é crescente, só que agora é a metal. A metal não quer perder elétrons, a metal quer ganhar elétrons. Então a eletronegatividade é crescente, porque o que é eletronegatividade? É a tendência de ganhar elétrons. Portanto, da direita para a esquerda, aumenta a tendência de ganhar elétrons. Portanto, aumenta a tendência de sofrer redução. Quem está do lado esquerdo consegue deslocar quem está do lado direito. Só que ao deslocar, quem está do lado esquerdo não vai se oxidar, como acontecia lá nos metais, né? Quem está do lado esquerdo vai sofrer o quê? Redução. Porque eu não quero só que você decore, quem está do lado esquerdo desloca quem está do lado direito. O nosso nível aqui é entender o porquê. E agora com os ametais, quem está do lado esquerdo ao deslocar quem está do lado direito, sofrerá o quê?
redução. Vai ganhar elétrons e não perder, como no caso lá dos metais. Então agora você vai ver, ó, tá aqui uma reação de simples troca, simples reagindo com composta. O flúor desloca o bromo, porque agora é um confronto entre metais. Ou é o bromo que desloca o flúor? Vamos ler. O flúor é o elemento mais eletronegativo, Alexandre. O bromo, o flúor está à esquerda do bromo. Então o flúor é mais eletronegativo do que o bromo. Então, sem dúvida, o flúor toma o lugar do bromo. Quando o flúor tomar o lugar do bromo, qual é o sal que vai ser produzido pelo Na+ e pelo F-, né? Porque aqui era brometo de sódio, agora vai ser o brometo de flúor. Ou, desculpem, vai ser o fluoreto de sódio, né? Brometo de sódio, agora o fluoreto de sódio. O flúor, tomando o lugar do bromo, vai produzir o NaF. Então, vamos colocar aqui NaF, mas quando o flúor toma o lugar do bromo, o bromo agora fica como uma substância simples, Br2. Foi uma reação de simples troca, porque uma substância simples reagiu com a composta, produzindo uma composta e outra simples. Agora vamos ver por que essa reação ocorre. Por que realmente quem está à esquerda desloca quem está à direita? O flúor, ao passar de 0, o sódio é um mais, o flúor é um menos. Ao passar de 0 para 1 menos, ele ganhou um elétron. Quem ganha elétron sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Então, por isso que o flúor desloca o bromo, porque quando ele faz isso, como ele está à esquerda, ele tem maior tendência de sofrer redução, de ganhar elétrons, e ele realmente sofre redução, ele ganha elétrons. E agora, se o flúor se reduziu, quem foi que se oxidou? Foi o Br-. O Br- passa agora a ter um NOx 0. De -1 para 0, ele perdeu um elétron. Quem perde um elétron sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. E o contrário ocorre? Será que o bromo desloca o flúor? Não, Alexandre, porque o bromo está do lado direito. Então essa reação não ocorre. Agora eu quero que você entenda por que ela não ocorre. Vamos fazer a reação, vamos lá. Tirar o flúor e botar o bromo agora. Vai produzir NaBr, né? Vai produzir NaBr mais F2. Ou seja, seria como se fosse o contrário da reação anterior, né? É só inverter. Vamos balancear, 2 sódio, 2 flúor, está tudo balanceado. Ok, veja que essa reação aqui de baixo seria aquela ao contrário, né? NaF reagindo com o bromo para produzir NaBr e flúor. Inclusive para balancear, né? Como a de cima, como são 2 sódios e 2 flúor, você colocaria aqui 2 para ficar 2 sódio e 2 flúor, reação balanceada. Agora, por que essa reação não ocorre? Porque se ela ocorresse, o bromo estaria passando de 0 para -1. O bromo estaria se reduzindo, né? Mas o bromo está à direita. Quem tem tendência a se reduzir é o flúor e não o bromo. E o flúor, ao passar de -1 para 0, o fluoreto estaria se oxidando, perdendo um elétron. Já pensou? O flúor é o elemento mais eletronegativo, que tem maior tendência a se reduzir, estaria se oxidando. Então você não pode concordar com a reação dessa, ó, onde o bromo é que ganha elétrons, né? Ganhou elétrons, portanto sofreu redução, seria o agente oxidante. E o flúor, que é o elemento mais eletronegativo, que tem maior tendência a se reduzir, foi ele que se oxidou. De -1 para 0, ele perdeu um elétron. O sódio é +1, o flúor é -1. E aí o flúor, de -1 para 0, perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele sofreu oxidação. Se ele sofre oxidação, é o agente redutor. Na verdade, essa reação não ocorre. Os produtos não são formados. Então, nesse primeiro exemplo, eu fiz detalhadamente aqui, até completamente
completei a reação que não ocorre, para você conseguir entender por que ela não ocorre. Porque o bromo que está do lado direito está se reduzindo, e o flúor que está do lado esquerdo, que é o elemento que tem maior tendência a se reduzir, está se oxidando. Reação completamente inconsistente essa daqui. Então, o flúor desloca o bromo, mas o bromo não desloca o flúor. Vamos apresentar mais um exemplo agora para você. Segundo exemplo, mais um exemplo de reação de simples troca ou deslocamento, onde um metal desloca o ametal. E aí, é o cloro que desloca o iodo ou é o iodo que desloca o cloro? O cloro desloca o iodo, porque o cloro está do lado esquerdo do iodo. Então, se o cloro deslocar o iodo, no lugar do iodeto de sódio, né, o cloro tomando o lugar do iodo, vai ficar cloreto de sódio. Então, vai ficar NaCl, cloreto de sódio. E agora é o iodo que vai aparecer na forma isolada. Essa reação, ela ocorre, ela é consistente. Vamos ver por que ela é consistente. Primeiro, porque o cloro passou de 0 para 1 menos. De 0 para 1 menos, ele ganhou um elétron. Quem ganha elétron sofre redução. É o agente oxidante. Isso é muito coerente. Por que é coerente? Porque o cloro, como está do lado esquerdo do iodo, o cloro tende a sofrer redução. E foi isso que aconteceu. Ele sofreu redução. Já o iodeto, aquele detalhe, né? Não diga foi o cloro que se reduziu, mas não diga que foi o iodo que se oxidou, porque foi o iodeto que se oxidou. É o ânion iodeto que passou de I- para 0, né? De I- para 0, ele perdeu um elétron. Quem perde elétron sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, essa reação é muito coerente. Quem está do lado esquerdo dos ametais, que é o cloro, se reduz. E o ânion, que está do lado direito, se oxida. Eu não vou completar essa reação, ela não ocorre. Você concorda comigo que ela não ocorre? Por que ela não ocorre? Porque se você completá-la, vamos completá-la aqui, só para você ver o que vai acontecer, né? O iodo, tomando o lugar do sódio, vai produzir NaI, e agora o Cl2 sai na forma isolada. Vamos balancear a reação lá de cima, né? 2 cloros, 2 cloros, 2 sódios, 2 sódios, 2 iodos, 2 iodos. Tudo ok. 2 iodos, 2 iodos, 2 cloros, 2 cloros, 2 sódios, 2 sódios. Agora, por que essa reação de baixo, na verdade, ela não ocorre, né? Não origina os produtos que a gente está mostrando aqui, porque ela é inconsistente, ó. Nesse caso, seria o iodo que passaria de 0 para -1. Seria o iodo que ganha elétrons, portanto, sofreria redução. E o cloro, ó, que está do lado esquerdo do iodo, olha a inconsistência. Ele passaria de -1 para 0. De -1 para 0, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele sofreu oxidação. Isso é incoerente, é inconsistente. O cloreto se oxidando se o cloro é mais eletronegativo do que o iodo. Na verdade, o cloro é para se reduzir, não para se oxidar. Então, com isso, você aprendeu também, não no decoreba, que quem está do lado esquerdo desloca quem está do lado direito, mas aprendeu por quê? A consistência de obedecer à sequência de reatividade e a inconsistência de não obedecer essa sequência de reatividade, que é algo que nós não vamos fazer. Então, com isso, a gente finaliza essa segunda parte do nosso módulo 7 de reações inorgânicas, onde nós aprendemos a dizer se uma reação de simples troca ou deslocamento ocorre ou não, classificando-as, dividindo-as em 3 grupos. Metal deslocando metal e metal deslocando hidrogênio, que nós estudamos uma sequência de reatividade. E agora o último grupo, que foi a metal deslocando a metal, que nós usamos essa sequência de reatividade, que na verdade é a
sequência de eletronegatividade que a gente já tinha aprendido. Voltamos já já com a terceira parte do nosso módulo 7, onde nós vamos fazer a mesma coisa agora com as reações de dupla troca. Nós vamos aprender quais são os critérios para uma reação de dupla troca acontecer ou não. Tchau, um grande abraço, a gente se vê.